alegria estar aqui nessa tarde de sábado para o nosso bate-papo. A proposta dessa tarde é colocar a primeira telinha aí, só para a gente relembrar o tema que nós vamos trabalhar nessa tarde de sábado. O primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema "Não vim destruir a lei". Foi uma fala de Jesus e Kardec trabalha essa fala logo no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o trecho que nós vamos estudar hoje: ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Jesus disse isso num cenário onde ele passa de um lado do outro do Mar da Galileia. Ele se encontra naquela oportunidade com Mateus. Nós sabemos que Mateus era um cobrador de impostos. O judaísmo detestava os publicanos e ele então convida Mateus para seguir com ele. E Mateus traz com ele um grupo de amigos, de pessoas ali que eram publicanos, cobradores de impostos. Os fariseus percebem essa situação e isso não é possível que esse Jesus come com pecadores, come com os publicanos. É totalmente contrário a que eles chamam lá de Torá, que seria o Antigo Testamento para nós. São os 5 livros de Moisés. E quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ali onde Kardec diz "não vim destruir a lei", é preciso uma atenção da nossa parte, e a gente já estudou aqui na terça-feira, por exemplo, a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. A primeira revelação nós entendemos, o próprio Kardec entende ser a lei natural, a lei de Deus, que em tudo aquilo que o Antigo Testamento traz, a gente pode ter como lei de Deus os 10 mandamentos. Esses sim são recomendações no sentido de que haja justiça no nosso relacionamento, no relacionamento humano, como uma forma de nós progredirmos nessa oportunidade, nessa existência. Ninguém consegue ser feliz sozinho, ou ser feliz tanto quanto nos é possível vivendo aqui na Terra, se não for compartilhando a existência com outras pessoas. Então, o que ocorre é quando Jesus fala "não vim destruir a lei", essa gama de informações que se constituem os 10 mandamentos. Se nós analisarmos a lei de Moisés como um todo, Jesus mudou completamente, trouxe uma outra visão, uma outra realidade. Moisés era assim, olho por olho, por dentro por dentro. Lá Moisés dizia assim: amarás assim o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vem Jesus e fala assim, amai o vosso inimigo. Então realmente a legislação mosaica para um povo daquela época, povo rude, duro, muito mais ignorante do que nós, tinha que ser levado meio a mão de ferro. Mas quando chega o momento correto da segunda revelação, vem Jesus trazendo o amor, uma relação onde você não carrega o ódio, incentiva o perdão, incentiva você agradecer, a gratidão pela vida, pela oportunidade. E depois vem a doutrina espírita trazendo aí informações mais precisas, porque o próprio mestre disse que lá atrás ele não poderia falar de tudo, explicar tudo, que na época adequada ele enviaria um consolador, que para nós é o advento da filosofia espírita. E assim a gente tem, naquele momento em que ele e alguns amigos atravessam o mar, era lago, mas chamava-se de mar, E ele encontra Mateus, e em um dado momento ele
coloca essa parábola na segunda tela. Essa parábola se encontra em 3 evangelistas. Então, em Mateus, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Isso está no Evangelho de Mateus 9,16. Em Marcos, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a roupa fica maior, e a rotura fica maior. Em Lucas, então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Para a gente chegar nesse contexto aí, Anderson, vamos colocar ali o primeiro vídeo, que é isso que eu disse para vocês. Quando Jesus encontra Mateus, convida Mateus para segui-lo, e Mateus traz os amigos, outros cobradores de impostos, publicanos, e é importante porque a gente já percebe a posição dos fariseus. Caiu a conexão. Eu acho Cleanse que the outside of a cup and the dish, and then you eat. É esse aí mesmo? não, é o primeiro, só que vamos ver se está em português, né? And drink food. Português. Mas é aquele, é outra janelinha, é isso, vamos ver. Ido para sempre naquele dia. Só que agora é Maria. Sempre foi. Eu acho que sim. Deve ser, não é? Alguém quer mais uvas? Barnabé, você come muito. É verdade, você é muito observador. Obrigado. Isso tá uma delícia. Tá tudo uma delícia. Simão? Mateus, quando você não está atrás de barras de ferro, você é bem bonito. Eu concordo. Fica. O que está acontecendo? Posso ajudá-los? Estávamos passando e ouvimos vozes. E eu achei que parecia... Certamente que não. E ainda assim é você. Não querem entrar? Nunca entraríamos. Eu nunca seria pego em uma... Em uma o quê? Na casa de um coletor de impostos? Só isso. Mas com Você sabe o que ela e ele... Eles são... Parece que está com problemas para encontrar as palavras, fariseu. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Não são saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu devo dizer que estou chocado. Ela é do Distrito Vermelho. Muito do que é feito lá não pode nem ser dito pela minha língua, ou cruzar os meus lábios de tão profano. A mera menção disso me contaminaria. Ao que parece, é um problema pessoal. Mas ele e os outros com quem ele trabalha, eles traem o nosso povo por dinheiro e nem se arrependem por causa Se disso. está ofendido, vá embora. Deixe que ele fale, André. Eles nunca ofereceram sacrifícios por culpa no templo. O que? O sacerdote mantém registros? Verificamos. Os coletores de impostos não são bem-vindos no templo. Você gostaria deles se fizessem os sacrifícios adequados? Isso não diz respeito a mim, mas sim ao que Deus quer. Está se esquecendo do pergaminho de Oséias. Vai e aprenda o que isso significa. Pois desejo misericórdia, mais do que sacrifício. Tem homens justos à sua procura. E eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso é uma ameaça? Por favor, diga-lhes o seguinte, Yosef. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Está tudo sob controle aqui? Ah, sim. Estávamos de saída, centurião.
É prêmio Ordine para você. Prêmio Ordine. Continuem comendo. Eu falo com esse homem. Gaius? Fazer isso antes das 10 horas da manhã ajuda. Essa frase que nós vamos estudar hoje, vamos voltar agora para o PPS, aquela outra acho que nem vai precisar. Tá. Essa parábola, pode-se dizer assim, uma parábola simples, curta, que Jesus contou, ninguém deita. Resumindo, é isso aqui, né? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Depois disso que a gente viu, é que Jesus conta essa parábola. E aí que a gente vai estudar a proposta de Jesus quando disse isso. É bom que a gente se lembre daquela época em que Jesus viveu. Era o povo de Israel escravizado pelo jugo romano. Era uma situação muito mais primitiva do que a gente tem hoje. A cidade grande era Jerusalém, as outras cidades eram vilarejos. A roupa daquela época, o que o pessoal sobrevivia? Plantando trigo, criando ovelha, e da lã se fazia as roupas, uma roupa muito rude. Então, quando a roupa ficava velha, não se cogitava colocar um remendo de roupa nova na roupa velha, porque ao lavar a roupa velha, aquele remendo novo ia estourar muito mais ainda o buraco. Então Jesus estava dizendo assim, na roupa velha não cabe remendo novo. E na mesma oportunidade ele fala assim, que não se coloca vinho novo em odres velhos. Logo na sequência, e é o mesmo sentido. Odres era um recipiente feito de couro, onde se levava a água, o vinho. E por que ele disse isso? Quando o odre era novo, aquela coisa feita muito artesanalmente para se carregar o vinho, você colocava o vinho novo, o vinho ia fermentar. Então o couro tinha possibilidade de expandir sem estourar. Se você colocasse vinho novo num odre velho, ele já estava um tanto quanto desgastado e apodrecido. Então, com a fermentação do vinho, estourava o odre. Então, percebam uma coisa, que Jesus ensinava para o nosso espírito imortal. Então, ele falava com 3 pilares básicos, hoje eu compreendo assim. Primeiro, com a prudência, e isso é uma orientação para nós. Então, toda a fala dele era orientando a gente primeiro a ser prudente. Então, na vida, nas nossas decisões, no caminho que a gente segue, a gente tem que ser prudente. O segundo momento, ele fala muito de ter previsão, de prever. Olha, pelo caminho que eu estou seguindo, eu estou prevendo uma dificuldade. Então pensa nisso. Analise o seu projeto de vida, aquilo que você entende que você quer para você hoje, e faça uma previsão dos riscos, aquilo que pode dar certo ou aquilo que pode dar errado. E o terceiro pilar é que, para que você tenha sucesso no seu objetivo, no seu projeto de vida, você tem que prover. Ou seja, você tem que criar situações, você tem que agir. Então, é importante que a gente seja prudente, que a gente faça uma previsão do que pode acontecer e a gente tem que trabalhar para que aquilo ocorra. Tá? Lembra da história lá? A fé sem obras, ela é morta. Paulo deixou bem claro isso daí. Então, eu tenho fé que vai dar certo, mas só a fé não vai resolver. Eu tenho que trabalhar para que isso dê certo. Inclusive, uma parte bem delicada do Livro dos Espíritos é quando Kardec pergunta se pode nós, pelos nossos próprios esforços, vencer as nossas más tendências. Os Espíritos respondem, sim. Poucos esforços
seriam necessários para que a gente fosse melhorando mais rapidamente. Eles dizem assim: o que falta para vocês é vontade. Então é uma parte muito delicada, os espíritos não ficam passando a mão na cabeça não, eles vão direto ao assunto. Então realmente, o que ele quis dizer naquela época era coisa do dia a dia. Jesus não era um pregador do templo de Jerusalém. Jesus era um pregador das aldeias, como se fosse do campo, dos vilarejos. Então ele sentava com as famílias de Marta, de Jairo, de Maria, ele sentava com a família de Simão Pedro. Então ele pregava nos pequenos grupos, e aquilo foi crescendo de uma tal maneira que incomodou quem? A religião institucional daquela época. Tanto é que o outro vídeo era assim, Jesus falando na cara dos fariseus que eles eram túmulos caiados. Sabe aquela história? Por fora, bela viola, por dentro, fabuloso. Então ele foi claro com isso, por isso que ele foi crucificado, por isso que ele foi até a cruz, porque a gente tem que a boa nova, o Evangelho de Jesus, veio trazer um outro ciclo para a humanidade. E vocês sabem que uma pequena parte do nosso mundo, dos habitantes do nosso mundo, já conhecem Jesus. Talvez só um terço. Tem outra turma que estão brigando até hoje lá na região que Jesus nasceu, na China, na Índia. São outros credos religiosos. No Japão já tem muita espiritualidade. E Jesus, o Evangelho de Jesus está penetrando agora. Então nós temos a presença do Evangelho de Jesus há 2000 anos. E nós percebemos o quanto esse mundo ainda pode e deve melhorar. Brasil um país eminentemente cristão, católico, evangélico, espírita. A base moral do espírita é o Evangelho de Jesus. Então nós temos todas as condições de buscar o nosso crescimento, a nossa melhora, como um ser humano que enxerga certas situações e não desperdiça uma oportunidade da prática do bem. Quando Jesus traz essa mensagem simples do dia a dia daqueles camponeses, ele estava trazendo essa reflexão com relação até ao que era antigo. Olha, até aqui vocês seguiram a lei de Moisés, a Torá. Daqui para frente o que eu trago é novo. Não dá para remendar a Torá. Não dá para colocar um remendo novo numa roupa velha. Então trazendo, deixando claramente que aquela postura dos fariseus, que era o religioso daquela época, que aparentemente eram os santos, mas no seu interior tinham muitos defeitos e só visavam a si. O egoísmo era tão grande que isso era latente. Jesus enfrentou essa situação. Tá? Então a proposta, quando ele fala isso das coisas simples, da roupa, uma roupa muito mais primitiva do que a nossa, onde era feita com lã de carneiro, lã de cabra. E naquela época todo mundo sabia que se colocasse uma lã nova, um remendo novo numa roupa velha, ela se estragaria rapidamente. Tá? O vinho novo teria que ser colocado num odre novo, para dar tempo dele fermentar, ele ia expandir. Então ninguém coloca um vinho novo num odre velho. Fica claro para nós que a mensagem de Jesus era diferente do que tinha até ali. O Novo Testamento é uma outra proposta de relacionamento humano, diferente do Velho Testamento. Aquilo lá aconteceu entre 4 e 2.000 anos atrás. A sociedade era diferente, era uma outra cultura, uma coisa muito mais antiquada. De Jesus para cá são mais 2.000 anos. E olha o que a gente evoluiu nos últimos 50. E cada dia vai ser um processo mais acelerado. A proposta maior dessa fala de Jesus é essa: o que vocês escutaram até agora serve para eles, esses religiosos que são túmulos caiados. Mas a minha mensagem é uma mensagem diferente. É uma mensagem de amor,
é uma esperança para todos aqueles que sofrem, porque a sociedade judaica daquela época era composta pelas pessoas mais simples da sociedade, que eram escravizados pelos romanos, era composta pelos religiosos e pelos ricos. Os ricos de Israel ainda tinham uma outra participação na sociedade, porque como se entendia, o fariseu, o saduceu entendia, se ele é rico, ele é abençoado por Deus. Se ele é da ralé, ele não, ele deve. Ele não é abençoado por Deus e vai ter que sofrer. Então vocês vejam só que dentro desse cenário, aquela primeira vez que Jesus fala, que para mim foi quando ele sobe no monte e começa a falar, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Por quê? Porque herdarão a terra. Ele estava falando disso. Olha, a mensagem de Moisés, daqui para frente, eu trago uma roupa nova, um outro olhar, uma outra proposta para vocês. E aí, quando a gente estuda as bem-aventuranças, na terça-feira a gente já falou disso aqui várias vezes, mas eu acho que vale a pena, a gente percebe que é um passo a passo para o nosso progresso moral e espiritual. Quando ele fala para aquela multidão que estava ali aos pés do monte, e ele se dirige aos pobres de espírito, e ele desagrada a maior parte, desagrada os religiosos, desagrada os ricos, e fala para aquele povão que estava ali, sofredor, né? Um povo sofrido, sedento de uma esperança, e é isso que ele faz, né? Quando ele fala pobre de espírito, ele ressalta a questão da modéstia, da humildade, no sentido da gente entender que temos muito ainda a aprender, que é necessária essa gratidão ao Pai. Lá em Moisés era Javé, Jeová, e Jesus nunca se colocou com relação a Deus com esse termo, que provavelmente era um espírito guia daquele povo, daquela outra situação. Então era um espírito que dirigia aquele povo de Israel por longo tempo, que já tinha sido escravizado pelo Egito, agora por Roma. Então sempre foi um povo sofrido, e tinha que ter um comando para um povo rude, difícil de lidar. Lembra do bezerro de ouro? Moisés subiu num monte, quando ele voltou, já tinha lá uma adoração no bezerro de ouro. Então realmente é uma questão muito importante para que a gente possa entender essa nova proposta, essa roupa nova que Jesus trouxe com a sua mensagem, falando disso, do nosso comportamento, que a gente possa buscar entender melhor o nosso cenário. Sempre coloco que ninguém aqui foi jogado ao acaso para essa existência. Vocês acreditam nisso? Que Deus falou assim, vai lá e vê o que você faz? A gente estudando André Luiz principalmente, temos aí quantas informações sobre a vida no mundo espiritual e o quanto deu de trabalho para programar essa nossa encarnação. Tem encarnação que demora 1 século para juntar a turma, o grupo, a família. É uma programação que tem que ser muito bem pensada e planejada. Então houve todo um trabalho da espiritualidade para que a gente estivesse aqui nessa oportunidade, plantado no lugar certo. A gente foi plantado por Deus no lugar correto. Lembra daquela história que não cai o fio de cabelo, uma folha de uma árvore? Então não há equívoco no lugar que a gente foi plantado. O que a espiritualidade, o Criador, os nossos mentores, os nossos guias esperam é que a gente faça o nosso melhor. Nesse fazer o nosso melhor, de vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente erra, mas é um processo educativo. E na roupa nova que Jesus trouxe, está tudo certo. A gente viu uma palestra aqui do Edgar Miguel, deixando claro isso daí. Todos nós somos filhos de Deus. Enxergamos o mundo lá fora e vemos tantos equívocos, tanta injustiça. Eu não lembro de quem que é a fala,
mas tem uma frase que diz assim: no mundo existe injustiça, mas jamais injustiçados. Não sei se... Eu também não sei de quem é. No mundo existe injustiça, mas jamais injustiçados. Então, tudo que a gente passa aqui, infelizmente, o mundo ainda é de provas e expiações, esse processo educativo, de vez em quando, sim, a gente chora, a gente enfrenta algumas dificuldades ainda necessárias. E viver num mundo conturbado como a gente vive hoje, ainda é o nosso momento. Dia chegará que a gente vai viver num planeta onde a sociedade humana vai ter um outro comportamento, mas se a gente vive aqui é porque a gente ainda precisa enfrentar. E Jesus disse, que tinha que se conviver junto o joio e o trigo. E o momento de transição traz essa questão para nós. Para que se a gente se acha em uma condição melhor, mais evoluída do que muitos por aí, nós temos que dar a nossa parte. Olhando tudo isso e fazendo alguma coisa para que seja diferente. E o nosso comportamento, estudando o Evangelho de Jesus, aqui dentro do Centro Espírita, nos traz uma grande responsabilidade. Porque essa roupa nova que Jesus trouxe, ela é simples, mas a batata quente vem para a nossa mão. Não é? A responsabilidade é nossa. Então nós temos condições hoje de agir da porta para fora um pouco diferente. E o bem é sempre o bem. Enquanto nós não aproveitarmos mais as chances que o dia nos apresenta de ajudar alguém, de ouvir alguém, de amparar alguém, faz isso. Procura prestar mais atenção no seu dia. E eu digo assim, na fila do banco, no supermercado, na padaria, às vezes você nem conhece a pessoa e ela está ali na tua frente, ou ali está conversando com você, e por algum motivo ela se sente à vontade para desabafar, para dizer do momento dela. E se você puder fazer um parênteses e ouvi-la, ela estará enviando para você uma gratidão que só nos sustenta, só nos alimenta. Então essa é a roupa nova que Jesus trouxe, que não tem jeito de pegar a roupa velha, que era aquele Antigo Testamento, aquela leitura de Moisés, e remendar com o Evangelho de Jesus. Não, o Evangelho de Jesus é outro papo. Ele mudou muita coisa da lei de Moisés, ele só aproveitou os 10 mandamentos. Se você estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está claro isso. Não vim destruir a lei. Que lei? A lei de Deus, a lei natural, a lei de amor. Aqueles 10 mandamentos é o princípio de uma sociedade melhor. Aí vem Jesus e traz essa roupa nova. Meus amigos, a vida que vale a pena é aquela que enxerga o outro. É aquela que vai de encontro à necessidade alheia. Se você fizer alguma coisa em prol do seu semelhante, sem esperar nada em troca, te dá uma sustentação tamanha que você vai podendo caminhar nessa vida, ainda de provas e expiações, mas com muita alegria de viver. Quando você faz o bem para alguém, isso te retorna e te sustenta. E Jesus falou que veio não para os sãos, e sim para os doentes. E para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Então nós estamos aqui para viver intensamente, enfrentar as nossas provas. As nossas provas são necessárias para o nosso aprimoramento. As nossas expiações são para que a gente trabalhe algumas coisas de ruim que a gente traz dentro do nosso eu mais profundo. Ninguém aqui é santo. Eu falo que é só alguém chegar e pisar no nosso carro, que às vezes a gente não age, a gente reage, fala o que não deve, faz o que não deve, e custa caro para a nossa própria consciência. Porque a hora que a gente acalma o coração, puxa vida, eu não devia ter falado, não devia ter feito. Então, por isso que é importante a recomendação de Jesus. Isso cabe em toda fala, em toda palestra. Vigiai e orai. Vigiai as suas reações. Presta mais atenção naquele que caminha com você nessa jornada, porque a história toda, a nossa evolução, não está no fim do caminho, está na viagem, no dia a dia, nas pequenas coisas. É importante
Acho que a última tela ali só traz Jesus falando aquilo. Ali são os fariseus. E Jesus estava falando. Túmulos caiados, eles se revoltaram. Como disse, por isso que Jesus foi condenado à morte por esse grupo aí de religiosos. Rosa, Oi. podemos encarar um pouco essa parábola aí como os dias de hoje assim. Ainda há segmentos espirituais que ainda vestem a roupa antiga. Nós estamos com a roupagem nova, seguindo o Evangelho de Jesus. Daí quando defrontamos com eles e queremos colocar algo novo, pode criar muita briga. Jesus também está alertando para tomar cuidado com isso, não cair nessa de querer empurrar um novo conceito a quem está dogmatizado. Podemos encarar assim? Se eu entendi a colocação do Anderson, nós, por algum motivo, nós chegamos até uma casa espírita. Cada um aqui pode ter a sua trajetória, pode ter passado pela Igreja Católica, talvez a maioria de nós, pode ter passado pela Igreja Evangélica, Testemunha de Jeová, qualquer outra denominação religiosa. No próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a melhor religião. Tinha um protestantismo muito forte naquela época, e os Espíritos responderam: a melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Então sempre, antigamente eu lembro que tinha o Padre Quevedo, e era um perseguidor, e fez uma grande propaganda do Espiritismo. O Espiritismo talvez aí teve um crescimento muito grande porque ele combatia. Então ele achava que estava combatendo, e ele chamou, que nem os livros lá em Barcelona, né? Queimaram todos os livros de Kardec e chamou a atenção da Europa inteira naquela época lá. Então realmente é assim, eu também entendo mais ou menos isso. O Espiritismo também é uma roupa nova. Não que o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, seja uma roupa velha, ainda não é, tá? Mas o Espiritismo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma roupa nova, no sentido que Allan Kardec se preocupou com toda uma estrutura didática. O Livro dos Espíritos ali dividido em 4 partes, né? Depois saiu, da primeira parte do Livro dos Espíritos, saiu a Gênese, que foi o último livro que Kardec escreveu. Da segunda parte saiu o Livro dos Médiuns. Kardec chamava o Livro dos Médiuns a continuação do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente vê isso aí, influenciam os Espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, muito mais do que a gente imagina. Quer entender isso? Estuda o Livro dos Médiuns. Estuda e a gente vai ver que tem muito mais amparo e proteção do que perturbação. Mas a gente foca na influência negativa. E o guia, o protetor, e os nossos familiares que estão do lado de lá, zelando por nós, cuidando de nós, lá na espiritualidade, né? Aí na terceira parte do Livro dos Espíritos sai o que? O Evangelho. E é importante que se diga, né? Porque, olha só, não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o Evangelho de Jesus segundo um entendimento da filosofia espírita. Por isso que no primeiro momento Allan Kardec chamou esse livro de imitação do Evangelho. Então são 28 capítulos, a base do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão do Monte. Podem ver lá, as bem-aventuranças estão quase todas lá. Ali é a base moral. E o Sermão do Monte até foi chamado por Gandhi do livro que serve para qualquer religião e transformaria qualquer pessoa para melhor, o Sermão do Monte. Então, a gente tem depois, na quarta parte do Livro dos Espíritos, um livro que serviu muito para mim. Ele trata das esperanças e das consolações. Saiu o livro Céu e o Inferno. Como eu era, minha esposa não gosta que eu fale isso, né? Um católico de carteirinha. O livro que eu cheguei no centro espírita deram para mim o livro Céu e o Inferno. Porque eu assustava com a proposta do inferno. Tinha medo dela, né? Um inferno de fogo. Só que a gente perguntava para o padre, ele tinha umas respostas evasivas, né? Por uma série de situações que ele falava que era mistério. Mas peraí, se uma mãe, um pai aqui da terra não deixa um filho num sofrimento eterno, Deus, nosso Pai, que é toda justiça e bondade, Ele vai deixar um filho seu arder no fogo do inferno eterno. Então não batia. Então, por algum motivo, a gente chegou até aqui no centro espírita para que a gente entenda melhor
quem eu mesmo, quem eu sou, o que está acontecendo comigo na atualidade, o porquê de certas situações, para que eu tenho que passar por essa prova, essa expiação, porque eu tenho ainda muita coisa a aprender. E esse é o primeiro ponto, né? Essa humildade, essa modéstia de entender o quanto o Chico Xavier se comparava com uma formiga, não é? Eu sou uma formiguinha, olha só, um espírito iluminado como aquele. Então, na nossa trajetória, nós vamos enfrentando quem? A gente mesmo, nesse processo constante de aprimoramento. Aí, de vez em quando, a gente chora porque se arrepende muitas vezes das coisas que fez, que falou, mas isso é natural. O importante é que o arrependimento é só o primeiro passo. Depois do arrependimento vem o trabalho de reparação, que é muito mais importante. Então, fez, está feito, não fica preso ao passado. O passado está ali, não vai mudar, mas ele só serve para te dar um norte daqui para frente. Se você ficar preso ao passado, sofre, chora, fica numa situação muito delicada de tristeza, e não é assim que a gente vai visualizar um momento melhor, não. Usa o passado para você prever um futuro diferente, um futuro melhor. Encerrando, eu diria para vocês que pensem nisso. Se tem prova, tem expiação, cada um aqui tem a sua missão, a sua tarefa. Nesse projeto de vida tem também essa questão do nosso trabalho, daquilo que a gente assumiu de compromisso na senda do bem. E eu entendo que nós aqui, simples mortais, vivemos aqui em Jaú, interior do estado de São Paulo, graças a Deus, estamos aqui plantados. Nós não temos grandes tarefas, grande missão, nós temos pequenas tarefas, missões simples sim, mas nem porque são tarefas simples, deixam de ser importantes. Dentro do nosso grupo, dentro da nossa família, dentro da nossa profissão, temos muito a contribuir na nossa simplicidade, na nossa pequenez. Nós podemos realizar grandes coisas nessas pequenas situações do dia a dia. Possamos pensar muito nisso e mais 3 minutinhos. Esses dias eu relembrei uma história interessante, que é lá do passado, mas eu nem me lembrava mais, de um fato que aconteceu lá no passado, na antiga Pérsia, com um sujeito que morava num sítiozinho, chamava Ali Rafed, e ele ali tinha sua esposa, 2 filhos, plantava trigo, criava ovelhas, tinha uma pequena floresta ali, muitas árvores na sua propriedade. Lá no fundo da propriedade passava um pequeno riacho, e ele se sentia uma pessoa feliz. Ele achava que tudo que ele tinha era o que um ser humano precisava para ser feliz. Acontece que em dado momento passou por aquelas paragens um sábio, um dito sacerdote, que bateu na sua porteira, pediu um copo d'água. Ali, como era muito cortês, convidou aquele sacerdote, aquele sábio, para entrar na sua casa, sentou ali no seu banco ali naquela época, e conversaram por 1 hora mais ou menos, e aquele sábio perguntou para o Ali se por acaso ele tinha um diamante. Ali nem sabia o que era diamante. Aí ele explicou que era uma pedra preciosa, a pedra mais preciosa do mundo, que se ele encontrasse um pequeno diamante, ele ia comprar mais 1, 2, 3 sítios como aquele, né, que para que uma pessoa seja feliz, era importante que ela tivesse um diamante. Quando ele se despediu e foi embora, e aquilo incomodou ali de um jeito que depois de alguns dias ele falou: não, se para que eu possa ter mais é preciso achar um diamante, eu vou em busca do diamante. Tentou de todas as formas vender o seu sítiozinho, porque ele falou: eu vendo o sítio, e um sítio eu compro 2 ou 3. E assim ele fez, conseguiu a venda do sítio, pegou metade do dinheiro, deixou a esposa e os 2 filhos com um cunhado, e falou: agora eu vou em busca do diamante. E assim ele foi naquele local, e ele chegou até o rio Nilo, até porque o sábio deu algumas dicas onde ele podia achar o tal diamante. Procurou ali pelo rio Nilo, não achou, atravessou, foi até o rio Eufrates,
procurou por lá também, o tempo passando. 1 ano se passou, ele não encontrou nenhum diamante. Ele continuou procurando. 2 anos se passaram, nada de diamante. Ele acabou chegando depois de uns 5 anos na costa da Espanha. Ali ele já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, e amargurado, porque fazia 5 anos que não via mais a sua filha, seus filhos, acabou desencarnando na costa da Espanha. Se passaram mais ou menos uns 10 anos, aquele mesmo sábio, aquele mesmo sacerdote passou de novo por aquele local. Bateu mais uma vez naquela porteira, ele já não se lembrava mais quem era o dono, já tinha mudado de dono, mas de novo ele pediu um copo d'água, um novo morador, também muito cortês, levou ele para dentro de casa, e a hora que ele entra na casa, ele vê numa tábua bruta, que servia como se fosse uma estante ali na parede, uma grande pedra preciosa. E ele fala: onde você encontrou? Conta para mim aonde você encontrou essa pedra que é valiosíssima. O proprietário não sabia de nada, falou assim: eu nem sei o que é isso aí, você está falando que é um diamante, que é valioso, né? Mas essa pedra aí, encontrei no riozinho que passa aqui no fundo de casa. Conta a história que aquele local foi a maior mina de diamante do mundo. Os diamantes da rainha da Pérsia saíram daquele local, inclusive as que estão na coroa da rainha da Inglaterra. Então é isso que a gente tem que ver. Essa proposta nova de Jesus propõe para nós um outro comportamento, um comportamento de amor ao próximo, de trabalhar no nosso interior, procurando nos conhecermos melhor, trabalhando as nossas dificuldades íntimas para poder ajudar mais o nosso semelhante nas pequenas coisas, nos momentos que a gente nem espera. Então que nós possamos cada vez mais vigiar e orar e estar preparados para a prática do bem. E isso vai fazer com que a gente tenha uma consciência tranquila e uma gratidão a Deus, procurando, mesmo diante de dificuldades ainda necessárias desse mundo, fazer o nosso melhor. É só isso que Jesus espera de nós, é essa proposta da roupa nova que o Mestre prega há 2000 anos. Obrigado. Faz a prece, posso? Posso fazer. Vamos, nesse momento, acalmando os nossos corações, buscando o sentimento de gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, irmão maior, a toda a espiritualidade amiga, nossos guias, protetores, nossos familiares, agradecendo também pela direção espiritual desse local abençoado, no qual chegamos até aqui em busca de um lenitivo, de explicações, de uma orientação segura para seguir a nossa vida lá fora. Agradecemos pela casa, pelo lar que nos acolhe e nos abriga, pelo alimento da nossa mesa, pelo conforto do nosso lar. Agradecemos pelo trabalho. Qualquer tipo de trabalho é importantíssimo na senda do progresso. Agradecemos, enfim, Senhor, pela oportunidade de mais uma encarnação. Estamos aqui na Terra mais uma vez, num cenário ímpar de crescimento, de oportunidade, onde a tecnologia evolui, a ciência, a medicina, e isso possibilita vida em abundância, como Jesus propôs. Nesse momento, eu convido a todos nós a fazermos uma pequena viagem até aos nossos lares, nossa casa abençoada, aquele local onde a gente passa as nossas noites, os nossos dias, as nossas refeições. Vamos até lá em pensamento, dando uma volta, passando pela sala, dando uma olhada ali nos quartos, banheiro. Vamos em pensamento até a cozinha, olhando aquele ambiente, passando pelo quintal e ali na garagem. Vamos deixando por lá um pouquinho desse ambiente de paz que sentimos aqui. As pessoas que porventura lá ficaram, não puderam, não quiseram vir,
a nossa gratidão por fazerem parte da nossa jornada. Voltando para cá, a nossa vibração vai para os hospitais da nossa cidade, enviando lá para o Hospital Amaral Carvalho um lenitivo, saúde, recuperação a tantas pessoas que são afligidas pelo câncer. A gente acaba compreendendo que antes da cura física do câncer, o que aquela doença vem para curar o nosso espírito imortal? A todos que estão lá, o nosso pensamento de amor. Indo agora ali para a Santa Casa, pronto-socorro lotado, tantos que buscam a saúde do corpo, para lá também a nossa vibração. Hospital Teresa Perlati, muitos com desequilíbrios mentais, obsessões severas, há aqueles pacientes que estão lá, a todos os profissionais da saúde, a nossa vibração de força, fé, para cumprirem bem o seu papel. E voltando para cá, vamos mais uma vez na figura luminosa de Jesus de Nazaré, com seu evangelho de amor, agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa reflexão, que nos ajude na vida lá fora e que possamos fazer o nosso melhor, enxergando o outro, aproveitando a oportunidade de ainda conviver com o nosso semelhante aqui na terra, deixando a nossa marca na senda do bem, graças a Deus.